E aí, pode começar? Boa noite, galera. Mais uma vez aqui no Enem BR. É uma enorme satisfação de estar aqui com vocês novamente. Hoje o assunto é globalização e é um assunto muito, mas é muito batido mesmo na prova do Enem. Praticamente em todas as provas do Enem, de 1998 até a prova do ano passado, caiu pelo menos um lado meio técnico, científico e informacional. E aí eu vou pedir para o nosso cenotécnico colocar aí o slide para vocês com a definição de meio técnico, científico e informacional. Tá lá já? Vamos lá. O que seria? O meio técnico, científico e informacional é caracterizado por toda a utilização de tecnologias relacionadas à tecnologia da informação, comunicação e informática. Justamente, essa galera que vive hoje, nesse século XXI, ou seja, nós, somos sim cidadãos técnicos, científicos e informacionais, pois estamos inseridos nesse meio do qual esses fluxos de informações e toda essa instrumentalização de mecanismos como meios de comunicação, plataformas digitais como tablets, smartphones, que proporcionam essa maior fluidez de informações e de informações e fluidez também de relações sociais, relações políticas e relações comerciais, acaba nos colocando como indivíduos que estão sim inseridos nesse meio técnico, científico e informacional. Beleza, Thiago, tu falou de século XXI. Mas esse meio técnico, científico e informacional começa quando? Neste século XXI, somente com as modernizações dos meios de telecomunicação? Não, galera. O meio técnico, científico e informacional inicia no período de Guerra Fria. A partir do momento em que os sistemas de comunicação modernizaram-se com a introdução de sinais de satélite mais potentes que faziam com que o fluxo de informações fosse facilitado ou fosse distribuído de forma mais fluida para os receptores aqui na Terra. Então a gente inicia esse momento de meio técnico, científico e informacional com o desenvolvimento dos meios de telecomunicações e também da informática no período de pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Mais precisamente por volta de 1957, quando a União Soviética, a ex-União Soviética, na verdade, ela inicia a corrida espacial com os Estados Unidos. Aquela velha disputa tecnológica que existiu entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América e o bloco socialista liderado pela ex-União Soviética. Então, a partir daí, a partir dessa disputa saudável, dessa disputa tecnológica entre esses dois países, nós temos o desenvolvimento mais acelerado desse meio técnico, científico e informacional. Mas essa materialização deste meio, professor, por que o senhor usa este termo, materialização do meio técnico, científico e informacional? Porque, galera, porque todo instrumento que proporciona a difusão de informações, a difusão de capitais, né, a mundialização de capitais e também o maior fluxo de pessoas, está assim inserido nessa materialização, nessa rede material que proporciona a mundialização desse processo de fluidez, desse processo de interação, desse processo de mundializar todas as relações, sejam elas culturais, sociais ou mesmo relações de mercado. Daí vem o conceito de globalização. O que seria esse conceito de globalização? E eu queria o slide, por favor, cheio aí na tela. A globalização, a gente define como um processo de integração social, política e também cultural de povos, de governos, de nações e também um processo de estreitamento de relações políticas entre territórios. Então isso é a globalização. Note que a globalização, ela tem essa palavra, esse conceito de globalização tem essa palavrazinha-chave, chamada de interação, né? Interação é a ligação entre povos, entre sociedades, entre culturas, como eu falei também, entre estreitamento político entre as relações territoriais. Mas veja bem que, apesar desse conceito de globalização ser um conceito bastante amplo e nos passar uma ideia de ser algo
inclusivo para todos os povos e sociedades, a este processo globalizacional, não é bem assim. A globalização, na geografia e também na prova do Enem, as questões que falam sobre globalização são questões de caráter crítico. Então, sempre, quando você tiver uma questão de globalização na sua frente, não pense que essa questão vai tratar a globalização como um fenômeno inclusório, porque de fato não é. No máximo, atenção, e a dica preciosa, a globalização ela pode ser tratada no Enem, ela pode ser abordada de forma positiva, com um texto inicial à questão, um texto introdutório à questão, falando dos mecanismos de transporte que foram melhorados, ou dos meios de comunicação que foram modernizados, da maior fluidez dos dados, das informações, a maior fluidez do mercado financeiro global. No máximo, uma questão ela pode pontuar positivamente essas questões que eu acabei de lhe falar sobre a globalização. Mas a imensa maioria das questões sobre globalização no Enem, elas têm um caráter muito crítico, do qual coloca a globalização como um fenômeno exclusório. Professor, mas você acabou de falar de meio técnico, científico e informacional. E como é que... E tudo isso é muito bom. A maior interação social entre as pessoas, através de redes sociais, a maior fluidez de informações, a maior fluidez de capitais, maior interação comercial entre as nações, tudo isso é muito bom. Sim, galera, realmente, de fato, tudo isso é muito bom. Porém, contanto que fosse democratizado a todos os povos, contanto que todas as nações fossem participantes ativos desse processo. E este é justamente um dos pontos críticos da globalização. Essa globalização, ela não é igual para todos os povos, para todos os países. Daí ela ser classificada como uma globalização exclusória, e já já a gente aprofunda este ponto. Globalização exclusória, já já a gente chega lá. Mas voltando ao meio técnico científico informacional, nesse meio técnico científico informacional, outro slide aí, por favor, cheio para a galera, por favor. Esse meio técnico científico informacional torna com que todas as relações, inclusive as relações sociais, sejam desenvolvidas de forma quase que instantânea. E aí nós temos, preste muito bem atenção no que eu vou falar, nós temos uma relativização da relação tempo e espaço. Uma relativização da relação tempo e espaço. De que forma, professor? Olha, vamos lá. Pelo WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta, é uma rede social importantíssima, inclusive nos dias de hoje. Não é importante apenas para você bater papo com seus colegas ou compartilhar fotos, compartilhar piadas e tal. Muita gente trabalha pelo WhatsApp. Mas observe, por exemplo, vamos colocar o WhatsApp como um exemplo interessante. Em tempo real, dependendo da sua velocidade de internet, você pode conversar com uma pessoa no outro lado do mundo. Você pode conversar com uma pessoa na Europa, nos Estados Unidos, mesmo no Japão, em uma velocidade absolutamente incrível, em tempo praticamente real. Algo que até alguns anos atrás, até 30 anos atrás, era surreal, era impossível. Imagine, por exemplo, que as relações bancárias hoje podem ocorrer de forma online, e uma transação bancária pode acontecer em tempo real. Basta que essa transação seja online. Coisa que há 30 anos atrás, os nossos avós não imaginariam que você colocando uma porcentagem de dinheiro no envelope, num caixa eletrônico, e se essa operação sendo online, imediatamente a pessoa do outro lado do mundo, ou em outro estado, poderia receber esse dinheiro quase que instantaneamente. Sendo que nossos avós tinham que pegar uma fila no caixa, preencher um formulário, ir lá na figura do senhor caixa, pedir para depositar na conta tal, para depois de 3 dias esse dinheiro estar em conta corrente. Entende o que eu estou falando? Como esses mecanismos de comunicação, eles proporcionaram a rapidez, a fluidez de praticamente todas as relações que desenvolvem-se na sociedade. Sejam relações sociais, sejam relações políticas ou mesmo relações de mercado. Então, toda essa instrumentalização do meio técnico, científico e informacional, ela proporciona uma expansão dessas relações. E não interessa se é no mesmo continente, se é na mesma rua, não interessa se é na mesma cidade. Essa fluidez de informações ocorre graças à modernização dos nossos meios de comunicação. Portanto,
esse meio técnico-científico informacional também modificou as relações de trabalho e introduziu formas de lazer e de entretenimento que até então eram inexistentes, galera. Observe como a nossa globalização hoje, ela é altamente dependente de dois pilares básicos: meios de comunicação e meios de transporte. Atenção, galera, sem os meios de comunicação e sem os meios de transporte, seria praticamente impossível haver mundialização de relações políticas, a mundialização de relações culturais e também a mundialização de relações econômicas. Então são esses dois pilares, transporte e comunicação, que praticamente viabilizam todo o processo globalizacional. Mas, voltando ao conceito de globalização, entendamos, portanto, que a palavra-chave de globalização é interação. A interação entre povos, a interação entre culturas e a interação entre estados, territórios. E aí a gente tem uma interação política entre esses indivíduos. Esta globalização, que está em meio técnico-científico informacional, é uma globalização complexa, dadas as suas relações sociais que são muito aceleradas, são muito dinamizadas. Hoje, você mesmo, internauta, você mesmo que está aí no Facebook, por vezes, conversa muito mais com um amigo seu no Facebook ou mesmo no WhatsApp do que com ele pessoalmente. Tornou-se fácil você virtualizar todas essas relações. Aí você pergunta, professor, qual é a relação da globalização com o espaço geográfico? Vamos lá, galera. Milton Santos coloca esta relação de forma muito estreita. E eu queria o slide cheio para a galera de novo aí, por favor. Vamos lá, galera da Cenotécnica. O slide cheio. Vamos lá. Qual é a relação da globalização com esse meio técnico-científico informacional? Vamos lá, galera. Acompanhando aí. O geógrafo Milton Santos denomina uma configuração espacial do mundo no contexto de globalização de meio técnico-científico. Como? Sendo esta globalização, o espaço geográfico passa a apresentar uma grande quantidade de técnica, ciência e informação. Ou seja, observe que o espaço geográfico, ele reflete essas relações técnicas científicas. Ora, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o resultado das relações do homem, as relações culturais que o homem tem com a natureza, com a primeira natureza. E a partir daí, a partir dessa relação do homem com a primeira natureza, que seria a natureza intocada, nós temos uma produção cultural de um novo espaço, de uma segunda natureza, que seria um espaço culturalizado, um espaço geográfico formatado pelo ser humano e suas relações com o espaço, com o meio. Então, se esse espaço geográfico, ele reflete as relações sociais dos indivíduos que estão nele, já dizia o velho Lacoste, o espaço geográfico é o locus da sua sociedade, observe que, sendo nós indivíduos técnicos, científicos, informacionais, esse mesmo espaço geográfico, ele também vai refletir essas relações técnicas científicas que a sociedade vive. Então, você facilmente observa sinais de Wi-Fi gratuitamente distribuídos por espaços públicos, você observa facilmente pessoas andando com plataformas digitais, né? O smartphone é uma plataforma digital, pessoas utilizando o smartphone no meio da rua, painéis digitais com anúncios comerciais. A gente observa uma maior democratização dessas mídias e também democratização no consumo desses aparelhos, dessa materialização do técnico científico informacional. E observamos em alguns países emergentes, inclusive aqui no Brasil, essa democratização, inclusive em classes mais pobres, em indivíduos de classe menos favorecidas. Então, mesmo pessoas mais pobres em certos países emergentes estão apossando-se dessa materialidade técnica científica informacional para terem o seu espaço na mídia, para ter o seu espaço virtualizado. Não podemos nos esquecer de que a democratização desses mecanismos de informação faz com que antes essas classes sociais que eram segregadas da sociedade tenham uma certa notoriedade na internet. E aí a gente observa que muitos grupos sociais, a gente observa observamos muitos
muita cultura de massa sendo perpetuada na sociedade hoje, perpetuada na internet especificamente falando, devido a essa materialização, devido a esse processo de democratização dessa materialidade técnica, científica e informacional. Então, a globalização, ela proporciona sim uma certa democratização desse espaço na internet, desse ser visto em meio às redes sociais, em meio a canais de informações e de entretenimento importante como o YouTube. Pergunta, professor? Vamos lá. Pergunta de quem? Primeiramente, vamos lá, né? O seu amiguinho aí agora, né? O Filemon, gente boa. Para dar um abraço lá para Novo Oriente de Minas. Ô, rapaz, galera aí do Novo Oriente, Minas Gerais. Ô, terra bonita, rapaz, Minas Gerais, bonita demais. Aqueles mares de morros lindos, né? Minas Gerais, massa demais. Mas diga aí, Filemon. Não, aí tem o Jefferson pedindo aí, Jefferson José pedindo um alô lá para Teresina, no Piauí. Teresina, no Piauí. Jefferson, eu tive aí no Piauí, mas não foi em Teresina não, viu? Foi em Picos, né? Rapaz, ô lugar frio, rapaz. Pensa no lugar frio, mas tu é doido. Eu tive aí com a Universidade Federal do Estado do Ceará, numa aula de campo, e eu não vou mentir pra você não. Eu achei aí mais quente do que o estado aqui, nosso estado do Ceará, viu? Mas é uma terra muito bonita, muito massa o lugar, viu? Eu não fui pra Picos, né? Eu não fui pra Teresina, mas eu fui pra Picos. É bem quente, a galera disse que não tem muita diferença não, mas um abraço aí pra galera de Picos, vamos acompanhar a gente aqui no Enem BR, que a gente quer ajudar vocês aí nessa aprovação. A gente só pede que você curta e compartilhe essa aula. Compartilhe essa aula e peça para os seus amigos compartilharem. Mais perguntas aí, professor? Mais abraço, mais alô? Não, aí o John tá pedindo um abraço, daí tá fazendo a pergunta. Diga aí, o que você manda? Aí, vamos lá. Qual as principais características da globalização? Bom, John, né? John, não é isso? John, né? Jonathan. Bom, vamos lá, Jonathan, é o seguinte. As principais características da globalização, nós podemos dividir essas características em características sociais e em características mais mercadológicas. Vamos lá, as principais características da globalização, as principais características sociais, a gente vai chegar lá, mas já que você perguntou, eu vou adiantar, são a exclusão de sociedades ou povos subdesenvolvidos. Esses povos subdesenvolvidos acabam ficando à margem desse processo. A exemplo, sociedades e povos de continentes africanos, ou mesmo de países americanos que estão em situação de pobreza ou pobreza extrema, como população haitiana, a maioria da população de El Salvador, parte da população cubana. A gente também encontra bolsões de exclusão digital e de populações que estão à margem desse processo globalizacional, também no norte da África e alguns indivíduos também na região do Oriente Médio. Então a gente tem que relacionar a pobreza, né, a exclusão digital e também a exclusão desse meio técnico-científico que hoje nós vivemos. A gente deve relacionar com a pobreza. Basta você entender que o indivíduo que é pobre, ele não tem condições de se mundializar quanto a ter acesso à informação e ter acesso a um certo consumo. Essa é a principal característica social, a exclusão de alguns povos e sociedades que estão à margem desse processo. E a característica de mercado, nós temos várias características, né? Nós temos a maior fluidez de informações, a maior fluidez de capital, nós temos também a mundialização do capital financeiro, temos a ampliação e mundialização também dessas multinacionais, chamadas também de transnacionais, que são conglomerados empresariais, que por vezes têm mais poderes políticos e poder financeiros do que muitos estados. Basta a gente entender, por exemplo, que se a Mitsubishi fosse um país, a Mitsubishi seria o 22º país mais rico do mundo. Então imagine uma empresa ser mais rica do que todo um estado, do que toda uma nação. Isso é fruto da globalização, quando essas corporações acabam tendo de grandes poderes, né? Acabam se fortalecendo de tal forma que tem mais força política e tem mais poder de capital do que muitos estados.
E outra grande característica de mercado dessa globalização, né, é a ampliação, o surgimento de alguns organismos de regulamentação dessa globalização, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o BID. Todas são organizações que acabam regulando esse processo de mundialização das relações políticas, econômicas, sociais entre os povos. Essas são as principais características da globalização. E a gente vai aprofundar, vamos tentar aprofundar as principais características a partir de agora. Vamos lá.